vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a história da educação infantil e a profissão docente. Vamos lá? As instituições de educação infantil surgiram inicialmente na França, no século XVIII, em resposta à situação de pobreza, abandono e maus tratos de crianças pequenas, cujos pais trabalhavam em fábricas, fundições e minas criadas pela Revolução Industrial. O primeiro jardim de infância surgiu na Alemanha. Era o Kindergarten, idealizado por Frederick Froebel. Atendia crianças de classe média alta, era propício ao desenvolvimento e ao cultivo de bons hábitos. No Brasil também não foi diferente. A educação infantil nasceu de uma demanda social concebida pela Revolução Industrial, inicialmente de cunho puramente assistencialista. Necessitou-se incorporar as mulheres à força de trabalho nas indústrias, criando-se assim as primeiras instituições destinadas ao cuidado. A concepção de criança e de infância era bem diferente da ideia contemporânea. As instituições preocupavam-se unicamente com ações destinadas à saúde e à higiene. Mas se muda o perfil do aluno, é necessário também que se mude o perfil do professor. E um dos maiores desafios de ser professor nos dias atuais consiste em conceber a escola como um ambiente educativo, onde trabalhar e formar não sejam atividades distintas. Ser professor não se trata somente de dominar técnicas nem novos paradigmas teóricos, mas compreende valores, definições, éticas de homem e de educação. Trata-se de conceber que seus atos impactam diretamente na vida e na formação de uma pessoa. A educação infantil atual entende a importância da indissociabilidade do cuidar e o educar, e ela assegura condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo, em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros, o mundo social e natural. A Constituição de 1988 define a criança como um sujeito histórico e de direitos, e as creches e pré-escolas passam a integrar parte do sistema educacional brasileiro. Mas somente em 1996, com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 29, a educação infantil passa a compor a primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de idade. Ainda mais recente, nós temos a BNCC, homologada em 20 de dezembro de 2017. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagem essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Com a inclusão da educação infantil na BNCC, mais um importante passo é dado nesse processo histórico de sua integração ao conjunto da educação básica. Historicamente, a educação das crianças pequenas se constituiu como uma responsabilidade destinada às mulheres. A função de professora era uma extensão da função, cuja principal característica era a extensão do papel de mãe. O magistério era considerado um curso adequado ao preparo do papel de mãe. Por ser considerado uma vocação, um dever cívico e até mesmo um sacerdócio, a questão salarial deveria ser relegada a um segundo plano, ou até mesmo desconsiderada. O contrato de professores que temos aqui, datado de 1923, faz uma série de exigências à professora contratada, com o único objetivo de controlar a vida social da professora, que deveria ser um exemplo de virtude. O professor, nos dias de hoje, é ativo e participativo na construção de sua profissão. Ele luta, ele busca todos os seus direitos. Para uma entrevista com a Veridiane Maia, professora de educação infantil há 16 anos, e vamos falar um pouquinho sobre a profissão docente. Tudo bom? Tudo bem. Bom, a gente queria saber por que você escolheu essa profissão.
Bom, essa profissão, na verdade, a gente brinca que a profissão que escolhe a gente, né? Eu sempre gostei muito de ir na escola, ajudar meus amigos, né? Parentes, dava aula particular, brincava de escolinha. Então, acho que isso foi crescendo mesmo, esse desejo desde a infância. Então, e aí tive a oportunidade de estudar e fazer um magistério. Foi mais ou menos assim. E hoje você é graduada? Sim, hoje eu tenho curso de normal superior, eu fiz o Veredas na segunda edição pela UFMG, ofertado pela Prefeitura de Belo Horizonte. No início foi o magistério mesmo, de ensino médio. Entendi. Você é feliz com sua escolha? Muito, muito feliz. Gosto do que faço, amo os meus alunos, tenho uma relação, eu acredito na relação professor-aluno, aquela relação que o aluno vê que o professor gosta. Tenho tido essa experiência, né? Então eu gosto muito do que eu faço. Se tivesse a oportunidade de mudar, você, né, hoje você tem a oportunidade de mudar para uma profissão que você ganhasse mais, por exemplo, você mudaria? Não. Já tive a oportunidade, confesso que já por algum tempo mudei, mas o amor ao magistério e a vontade de estar dentro de sala de aula falou mais forte. Pelo contrário, fui estudar, fui fazer mais concursos, fui me capacitar, então não mudaria, estou feliz assim. E quais são os seus maiores desafios na educação infantil? Olha, hoje, não só para mim, né, como profissional da educação infantil, vem muito da valorização, né? Porque o profissional da educação infantil, pelo histórico da educação infantil, né, no início, foram as mulheres que se reuniam sem nenhuma formação, né, para cuidar dessas crianças, com foco do cuidado para as mães trabalharem, que assim, muito louvável, né, pela história, faz parte dessa história da educação infantil. Então hoje a gente ainda carrega um pouco desse preconceito da tia, né, não me importa que me chame de tia, mas eu tenho que ser respeitada como profissional. Então a gente tem trabalhado isso ao longo desses anos, são 13 anos já na educação infantil de Belo Horizonte, na UMEI, e a gente precisa trabalhar muito isso, mostrar para a família, para a comunidade, para a sociedade, que nós estamos, sim, cuidando e educando. Nós cuidamos e educamos para a vida e cuidamos, educar e cuidar, né? E com foco no pedagógico mesmo, com as intenções, com as habilidades a serem trabalhadas com aquela criança na sua faixa etária. E mais do que isso também, as habilidades, as capacidades que a gente vai estar trabalhando com aquela criança de acordo com a sua idade. Então é mais essa valorização profissional mesmo. E como você considera a educação infantil se comparada a alguns anos atrás? Como eu te falei, a gente avançou muito. A gente não pode esquecer da história, de onde viemos, né? Que a gente tem que estar sempre lembrando disso. Mas sim, avançamos. A educação infantil ela é uma etapa da educação básica, então os governos têm se preocupado, têm que se preocupar com isso. Então hoje a oferta ela tem sido maior. Ainda temos uma demanda muito grande de crianças para serem atendidas, mas assim, nesses 13 anos que eu estou na Prefeitura de Belo Horizonte, eu pude ver o desenvolvimento dessa educação infantil, né? Tanto na qualidade, na quantificação de alunos. Então eu vejo uma grande melhora, um caminho bacana aí para a gente conseguir conquistar essa equiparação, esse respeito. Correto. Qual perspectiva você tem sobre a educação infantil futura? Bom, tem as melhores, tanto é que eu pretendo me aposentar, né? De 13 anos, vamos aposentar na educação infantil. Tenho um cargo de ensino fundamental, mas hoje vejo assim, gosto da educação infantil e acredito que vai melhorar sim. Tem melhorado, né? O governo tem trabalhado para melhorar, equiparar o nosso salário, porque a gente tem uma diferença salarial aí, o que faz muitos profissionais da área da educação infantil saírem para o ensino fundamental, questão meramente financeira, porque precisam pagar as contas, né? E então, assim, a gente tem visto hoje, apesar de, né, depois de muitas lutas, né, a gente está conquistando esse espaço de reconhecimento. Então, eu acredito que da agora para frente a gente vai estar cada vez mais melhorando esse nível da educação. E a base de toda a educação, né? Então a gente tem que se fortalecer nisso aí, a gente tem que acreditar, né? Sim. Porque tem que começar da docência, sim, né? Se a docência não acreditar, quem vai acreditar, né? Nós temos que mostrar que podemos, né? Podemos fazer, que o nosso trabalho é importante para a formação dessas crianças, né? Mostrar que uma criança que participa, que frequenta a educação infantil, ela chega no ensino fundamental, uma criança
preparada, apesar da educação infantil não ser preparar para, mas a educação infantil essa criança ela aprende alguns cuidados, alguns combinados, né? Ela sabe lidar com o espaço escolar, ela sabe sentar, ela sabe ouvir, ela sabe respeitar o colega. Então, essas habilidades a gente trabalha desde da tenra infância mesmo. Então, eu acredito nesse trabalho. Ótimo. Então, essa foi a nossa entrevista com a Veridiane. Muito obrigada. Obrigada a você. Deixo para vocês uma reflexão do nosso querido Paulo Freire. Educação não transforma o mundo, educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Pense nisso e seja a diferença.